Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu tenho muita vontade de fazer, já faz muito tempo, mas eu acabei nunca fazendo esse vídeo, então vou fazer hoje pra vocês e falar pra vocês como que eu aprendi inglês fluente em 6 meses. Então eu vou explicar como que aconteceu, o que que eu fiz que me ajudou e bora lá! Como vocês podem ter notado, eu estou num ambiente diferente. Estou aqui no Texas visitando o Tyler e eu ia ficar aqui até dia 12 de setembro, mas acho que vou acabar ficando até o final de setembro, comecinho de outubro com ele. E estou aqui nesse quarto, nessa casa diferente, que eu posso até dar um tour aqui dessa casa pra vocês também. E se você ainda não assistiu o tour da mansão, corre aqui nos cards, assiste o vídeo da mansão, porque foi muito legal. Mas o vídeo não é pra falar sobre o tour, o vídeo é pra gente aprender como nós conseguimos aprender inglês rápido. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência, de como que eu aprendi o inglês, coisas que eu fiz que me ajudaram e é isso, gente. Então tô aqui no meu iPad, na verdade, pra tentar dar uma lembrada em algumas coisas. Então, primeiramente, eu sempre tive vontade de aprender inglês. Era uma coisa que eu sempre gostava e eu me lembro até hoje, uma vez eu tava assistindo um filme com a minha mãe e eu vi que a boca dos personagens mexiam diferentes. Nunca na minha vida eu tinha percebido isso. Eu já morava no Brasil e eu perguntei pra minha mãe, mamãe, mas por que a boca deles mexe diferente? E aí ela falou, minha filha, é porque eles falam inglês e tá sendo dublado em português. E foi naquele momento que eu comecei a perceber, nossa, a vida inteira eu achava que o Chaves falava português, mas não, gente, o Chaves fala espanhol. Então, assim, eu comecei a perceber naquela época, quando eu era pequena, isso. E eu comecei a me irritava ver a boca mexer de um jeito e a voz sair do outro. Então, quando eu já era mais ou menos adolescente, eu comecei a assistir filmes com legenda. Eu sei que muita gente fala isso, mas não foi assim que eu aprendi. Então já vou avisar aqui vocês agora, não foi através de filme de legenda que eu aprendi, mas conheço pessoas, inclusive a minha irmã, vou contar como ela aprendeu, que realmente funciona, tá? Pra mim. Então, eu sempre tive esse desejo de aprender inglês, então um dia eu decidi, perguntei pra minha mãe qual era a possibilidade de eu fazer um intercâmbio. E, gente, intercâmbio. Esse vai ser um outro vídeo, eu tava pensando, eu preciso contar. O cartão de memória acabou, então eu tive que trocar meu cartão de memória. Conclusão. Nem lembro mais o que eu tava falando, mas eu sempre tive esse desejo de aprender. Intercâmbio, né? Lembrei. Intercâmbio é um outro vídeo que eu vou falar pra vocês, contar toda a minha experiência do intercâmbio, que eu, assim, amei meu intercâmbio, mas, gente, tem um monte de bafão, um monte de babado, um monte de coisa que foi tenso o meu intercâmbio. Eu tentei ter uma experiência boa, mas, na verdade, eu tive várias experiências ruins, então eu quero contar pra vocês. Mas decidi fazer intercâmbio. Então, na época do intercâmbio que eu precisava fazer, você precisava ter um nível, não sei como é hoje em dia, eu acredito que deve ser a mesma coisa. Mas pra você fazer intercâmbio, você já tem que ter um nível de inglês básico pra você aprender na escola. E essa loucura toda do intercâmbio eu vou contar pra vocês. Resumindo, eu não falava nada. Eu não falava nada de inglês. E sempre tive o desejo de aprender inglês, mas eu nunca tinha falado inglês. Então eu fui para uma cidade, consegui fazer o intercâmbio, fui para uma cidade chamada Sonora, na Califórnia, que é uma cidade, gente, de cowboys, é uma cidade bem pequena, que pra mim foi maravilhoso, mas isso vai ficar no outro vídeo. Mas quando eu cheguei lá, eu não falava inglês. E eu não falava nada de inglês, gente. Literalmente nada. Não falava nada. E o primeiro mês, eu sabia cor, how are you, coisas assim, gente. Só isso eu acho, sabe? Cor, how are you e alguns animais. Só. Então, quando eu cheguei, pra mim foi muito constrangedor, porque todo mundo, eu tava numa escola, então eu tava no colegial, todo mundo falando inglês, era dari, e eu não falava, de novo, nada. Então, o primeiro mês, até colocaram um apelido em mim de mudinha, porque eu não falava nada, gente. Mas eu decidi ouvir.
Então, essa é a minha primeira dica. Se você quer aprender inglês, você tem que ouvir. Fazer com que os seus ouvidos estejam acostumados com a língua. Então, eu ouvia, o primeiro mês eu não falava nada, eu só ouvia. E eu nunca vou esquecer que tem uma gíria de aí, beleza, aqui nos Estados Unidos, que é what's up. E isso em português é o que está acima, what's up. Então, eu sabia o que era what, sabia o que era up, mas eu não sabia what's up. Então, eu me lembro que quando as pessoas chegavam um no outro, e aí, what's up? Hey, what's up? Eu olhava pra cima. Gente, ó o mico, eu olhava pra cima. Porque eu ficava, o que tá em cima? Gente, a nuvem, o céu, a árvore. Tipo, por que eles perguntam isso? Eu não entendia o porquê que eles perguntavam certas coisas. Então, foi assim... O primeiro mês eu era mudinha, não falava nada. E eu decidi ficar quieta. Então eu só ouvia tudo. E aí a partir daqueles meses eu comecei a copiar. Então essa é a minha segunda dica. A primeira, você escutar. A segunda, você copiar. Então eu copiava. Eu ouvia, prestava atenção. Quando alguém chega na escola, aquelas pessoas falam, hey, what's up? E a pessoa respondia, not much. Então, eu não entendi o que significa, mas eu via que isso era comum entre os jovens se falarem. Então, decidi copiar. Então, as pessoas chegavam em mim, hey, what's up? Eu falava, not much. E eu também comecei a chegar nas pessoas e perguntar, hey, what's up? E as pessoas respondiam, not much. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que as pessoas estavam me entendendo, porque eu estava copiando o som. Eu não sabia como escrevia, gente. Eu não sabia como, se eu tivesse que digitar, eu não sabia que palavra que começava, que letra que começava, mas eu sabia o som. Porque eu ouvia, tentava copiar. Então é óbvio que nesse meu cenário eu estava na Califórnia, na própria high school. Provavelmente vocês que estão assistindo um vídeo não estão lá. Mas, gente, vocês conseguem fazer isso com um vídeo. Então, quando você está assistindo algum filme, algum seriado, alguma coisa, vocês conseguem escutar e você pode copiar de volta na cabeça. Se ele falar, oh no, go away. Gente, copia isso na cabeça. Oh no, go away. Tipo, tenta, mesmo que você não saiba o que está escrita, o som é muito importante você começar a acostumar os ouvidos. Então, comecei a perceber que meu inglês estava melhorando muito, só de estar ouvindo e copiando, mas eu não entendia nada, gente, nada. Então a terceira dica é comprar um dicionário específico para tradução. Então, me lembro até hoje, foi até engraçado, quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, o pai da família veio me buscar no aeroporto e eu não falava nada. Eu tava num voo do Brasil de sei lá quantas horas que deu aquele voo, foi muitas horas, morrendo de fome. No primeiro voo tinha umas pessoas que me ajudaram a pedir a comida, porque já era em inglês, que eu nunca tinha visto, tava no Brasil, mas esse primeiro voo já foi em inglês. A comissária que tava lá, ela falava inglês, ela não falava português. Então eles me ajudaram a pedir uma comida, mas chegou o segundo voo, eu não conseguia pedir comida, a mulher chegou e perguntou, sério, gente, ela só falou umas coisas e eu só disse water. Porque eu só sabia água, eu queria uma Sprite, eu queria um frango, eu queria uma comida, um salgadinho, mas não sabia falar nada, gente. Então eu olhei pra ela, sorri e disse water. Porque era a única coisa que eu sabia. Então, quando eu cheguei, o pai foi me buscar e o filho dele serviu missão, que isso eu vou contar tudo no vídeo do intercâmbio, tá? Conclusão, o filho dele falava português, mas ele não morava com ele estava na faculdade, em outro estado. Ele ligou pro filho dele, perguntou, eu tô tentando perguntar pra ela se ela tá com fome, eu não entendia, gente, nada, e eu tava morrendo de fome. Conclusão, disse que estava com fome, a gente parou, comemos um lugar e tudo tal. E ele no primeiro dia, gente, eles me fizeram pedir, que eu tava toda constrangida, eu não sabia nada. Eu queria o número 3, mas eu não sabia falar number 3. Tava com medo de falar number 3 de árvore, falei number 1, porque era o único que eu sabia, número 1, número 1. Muitos bafões. Conclusão, estava dirigindo e comecei a falar que o Brasil tinha muitas praias. Para nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade de pronunciar elas iguais. Então, eu estava pronunciando o tempo inteiro
o palavrão, tipo, no Brasil tem muitas praias. E eu estava falando, tipo, palavrão. As praias são muito quentes, hot, tentando. E o pai, gente, só rindo. E ele, chegamos na casa, ele pegou e falou, vem aqui, me mostrou no dicionário. Você tava falando essa palavra no carro. E na hora eu fiquei vermelha, eu fiquei tão sem graça. Eu falei, gente, mentira, desculpa. E eu pedindo sorry, toda constrangida. E ele falou, você precisa de um dicionário. Então a gente foi, comprou um dicionário amarelo, eu nunca vou esquecer. Era um dicionário amarelo e eu levava ele comigo pra escola, porque às vezes eu não entendia a palavra, eu ia e lia a palavra, falava pra pessoa pesquisar. Então a gente não tem que ter essa vergonha de se a gente tá sei lá, em algum lugar e a pessoa falar com a gente e a gente não entender, a gente não tem que ter essa vergonha de, one second, um momento, pegar ali e falar pra pessoa, mostrar a palavra. Então a gente tem que tentar entender, e eu acho que um dicionário é uma ótima coisa pra você ter na bolsa, pra você, às vezes, se você ouvir uma palavra, você, eu acho que é essa, você tentar pesquisar e ver se você acertou como você escreveria a palavra ou não. A minha quarta dica é uma coisa que, na verdade, eu fiz, e é uma coisa que eu acredito muito. Eu sou uma pessoa muito religiosa, pra quem não sabe. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, São os Últimos Dias, sempre foi a minha vida inteira. Sou muito grata, já fui missionária. E eu tenho um dos profetas, ele fez uma promessa que se você lesse o livro de Mórmon em qualquer outra língua, você aprenderia aquele idioma. E eu nunca percebi que foi assim que eu aprendi, gente, até encontrar uma amiga que fez o mesmo. Eu estava lá na Califórnia, eu falei, eu vou começar a ler o livro de Mormon sem entender mesmo. Então eu lia o The Book of Mormon em inglês. Eu não entendia nada, mas eu li ele, gente. Eu li ele e eu sei que eu terminei de ler ele em 6 meses. E foi nesse período que eu comecei a falar inglês. Então, quando eu penso nas minhas dicas de como aprender inglês, eu penso em tudo o que aconteceu e tudo o que eu fiz. Eu realmente escutei o primeiro. Eu copiei o segundo. Eu tinha um dicionário comigo. Mas eu também li o livro de Mormon com essa promessa de que Deus ia me ajudar a aprender a falar inglês. E eu sei que foram essas 4 coisas que me ajudaram muito, muito mesmo. E foi assim que depois de 6 meses eu já falava tudo, gente, tudo na escola, eu já falava tudo. E era muito estranho e surreal pra mim pensar que eu tava falando inglês fluente com as pessoas, mas, gente, aconteceu. Depois de muito tempo, eu voltei pro Brasil, não de muito tempo, depois de 1 ano eu fiz o segundo colegial, o segundo ano, lá nos Estados Unidos, que aqui é chamado Junior Year. Eu fiz o meu Junior Year aqui e depois voltei pro Brasil. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula de inglês. Então eu vou dar essas dicas também pra vocês. Como professora de inglês no passado, não sou mais, gente, não sou perfeita, eu ainda erro, tá? Todo mundo vai errar quando você fala uma segunda língua, isso é normal. Mais uma dica que eu daria pra vocês, fora o escutar, deixar o seu ouvido preparado, ou seja, assistam séries, escutem músicas em inglês, tentem copiar, que é o segundo passo, tentem copiar esse som, esse áudio, tentem buscar num dicionário. Hoje em dia a gente tem, gente, o dicionário aqui no nosso celular, na nossa mão. Então, usem o dicionário do celular, busquem a palavra para você tentar ler como que funciona. E acho que um dos principais também, que eu sempre ensinei às pessoas, é você tem que... Eu sei que é muito difícil, mas você tem que perder a vergonha. E você só vai perder a vergonha errando. Então, eu sei que é constrangedor, porque às vezes eu falava uma palavra... Gente, eu já falei até palavrão pro dono, que eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar na casa da pessoa, da minha família que eu ia morar, falando palavrão pra ele no carro, entendeu? Pra mim isso foi muito constrangedor. Na escola, já xinguei professor porque eu não sabia. Falei uma palavra na hora, a classe inteira olhou pra mim. Gente, cada amigo que eu já passei... Mas isso faz com que você comece a perder o medo de errar. E quando você está tentando se comunicar com um americano, com qualquer pessoa de outro país que fala inglês, você não vai ter esse medo de errar. E se você falar a palavra errada, você vai continuar falando a palavra até a pessoa entender, ou até você pegar um dicionário e mostrar. E é muito constrangedor, porque eu sei que as pessoas, nós seres humanos não queremos errar.
Então quando a gente escuta, a gente fala uma coisa, a gente se sente, tô com medo, ai, não quero errar de novo, ele não me entendeu, ele não vai me entender de novo. Mas, gente, você tem que botar a cara e você tem que tentar fazer 1000 vezes até que você consiga. E eu, por ser uma pessoa religiosa, acredito que você consegue tudo se você coloca Deus na sua vida. Então, peça a Deus, gente. Faça uma oração, uma reza, o que vocês acreditam. Mas, assim, peça a Deus para que possa te ajudar nessa jornada. Porque eu acredito que existem pessoas que tenham o dom das línguas. Elas conseguem aprender línguas, sim. Mas muitas pessoas não, então a gente tem que pedir essa ajuda pra gente conseguir, porque, gente, é coisa de outro mundo. O seu cérebro tá aqui pensando outra língua, falando outra língua, é uma loucura. Mas, assim, eu aprendi e eu sei que você vai poder aprender, só tem que colocar em prática. No caso de que se você mora aqui nos Estados Unidos e você tem essa dificuldade, vê se seu celular ainda tá em português, sabe? Não fica tanto no WhatsApp, falando português com as pessoas. O bom do intercâmbio é isso, é que você fica no seu mundo, você tem regra pra falar com a casa, então eu não podia falar muito português, e isso te ajuda muito. Então, até se você tá no Brasil, todos os seriados que você assistir a partir de agora, só é em inglês, gente, só em inglês. E a regra do seriado pra você aprender inglês com seriados é você escutar o seriado inteiro em inglês, você não vai entender nada. Segunda vez você vai, o mesmo seriado ou o mesmo filme, geralmente eu falo filme porque seriado é muito longo. Assiste um filme todo em inglês, você não vai entender nada. Assiste o filme em inglês com legenda em português, você vai entender já. Nossa, era isso que eles estavam falando do filme? Entendi nada. E assiste o filme mais uma vez em inglês com legenda em inglês, pra você tentar ver que na hora que ele fala go away, você sabe como escreve. E depois assiste o filme de novo só em inglês. Então você assiste o filme 4 vezes. Inglês, legenda português, legenda inglês e inglês sozinho. E, gente, vocês vão ver como que vocês... Da primeira vez que vocês assistiram o filme, vocês não entenderam nada. E da quarta vez, como vocês vão estar entendendo mais palavras. E é óbvio que você vai entender o filme, né? Porque você tá... O filme, às vezes, não precisa nem ser falado pra você entender. Mas essa é uma das minhas dicas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, deixa o joinha. Tô aqui agora firme e forte no YouTube, querendo muito crescer esse nosso canal aqui. E eu espero que, assim como eu aprendi inglês alguma vez, vocês possam aprender inglês e que a sua jornada seja maravilhosa. Se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem aqui no meu Instagram, que eu posso também ajudar vocês. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye!